Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Esse texto foi dito aqui algumas vezes esses dias. Lucas, capítulo 12. Antes de nós continuarmos, eu ia dizer a experiência que tivemos vendo as crianças orarem, quando eu ouvi uma criança, estavam as crianças sentadinhas no chão, lá na frente da comunidade, e alguém passava o microfone para cada uma e cada uma orava. Mas quando chegou numa criança, que na maneira que eu posso entender, ela tinha 8, 9 anos, ela podia até menos ou até mais, para mim tinha 8, 9, a oração dela que me tocou foi: Senhor Jesus, faz o meu pai voltar para casa. Faz o meu pai voltar para casa, Jesus. Aquilo foi tremendo. E aí a lágrima daquela criança, pedindo para Jesus, que Jesus ajudasse, fizesse com que o pai voltasse para casa. Vamos voltar lá de novo agora no Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Pai amoroso, cuidadoso, eu te peço, em nome de Jesus, que me socorra, que me ajude, faça a forma que o Senhor quiser, mas só sei de uma coisa: eu preciso do Senhor, muito, demais, preciso do Senhor, me ajude. E também a cada irmão, cada ouvinte, a operação do Teu Espírito Santo, levando-nos ao arrependimento, conduzindo-nos a Cristo e a obra do Teu Filho Jesus Cristo. Eu peço, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Qual foi o grande propósito de Deus? O grande propósito de Deus não foi de salvar o homem. O grande propósito de Deus é ter homens que fosse recipiente da sua glória, e como famílias de filhos semelhantes ao filho dele, e assim ele, o Pai, fosse glorificado. Deus não criou o homem para salvar o homem. Deus criou o homem para o seu louvor, sua glória, e esse homem pudesse gozar daquilo que Deus é. Deus trabalha no homem através de aliança. Sem aliança, não tem relacionamento desse homem com Deus. Só que o homem, ele quer aliança com Deus,
mas não para um relacionamento com Deus, e sim o usar a Deus. E isto também transportamos para os nossos relacionamentos. Olha só, muitas vezes nós amamos as coisas e usamos as pessoas, quanto que deveria ser o contrário. Nós amarmos as pessoas e usarmos as coisas. E o homem, nesse relacionamento, ele também leva para tentar se relacionar com Deus, amando aquilo que Deus pode te favorecê-lo, usar a Deus. Isso não se trata de aliança. Trata-se de o homem tentar usar a Deus independentemente de qualquer relacionamento. Ele quer as bênçãos de Deus. O que Deus tem que favoreça esse homem. Ele não quer o Deus da bênção, ele quer as bênçãos. Mas isto não é aliança. Deus fez aliança com Adão, sempre com o propósito firmado em fazer do homem um recipiente da glória de Deus e manifestar-se essa glória aqui neste mundo através de uma grande família de filhos parecidos com o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus fez aliança com Adão e fracassou. Deus fracassou? Não. Deus faz aliança, mas na parte dele ele nunca quebrou nenhum termo de aliança. O homem sim. Deus fez aliança com Adão e Adão pecou. Deus deu governo para Adão e Adão entregou todo o governo para Satanás. Adão, qual foi o pecado de Adão? Incredulidade. A grande proposta que Adão teve foi: como Deus sereis. Deus não criou o homem para que esse homem fosse Deus, mas Deus criou o homem para que esse homem manifestasse a glória de Deus nesse mundo, através de uma grande família de filhos parecidos com o filho dele. Só assim o homem glorificaria a Deus. Adão quebrou a aliança. Deus não achou em Adão um homem para que ele pudesse manifestar a sua glória. Deus fez aliança com Noé. A palavra de Deus diz em Gênesis 6:8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Mas em Gênesis 9:21, ele se embebedou de vinho, embriagou-se, pecou. Deus não conseguiu completar a sua aliança com Adão, nem com Noé, porque ambos pecaram. Deus fez aliança com Moisés. Deus estava procurando um homem para manifestar plenamente a glória dele neste mundo. Deus fez aliança com Noé, mas lá em Números, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12, numa certa ocasião, Deus falou para Moisés que batesse na rocha para sair água. Logo em seguida, a mesma necessidade, Moisés
bateu na rocha quando Deus tinha falado para ele: você fale a rocha. Ele bateu, irado contra o povo. Ao invés de glorificar a Deus e santificar a Deus, através de uma atitude dele, levar o povo a reconhecer a glória de Deus, Moisés, dominado pela ira, pecou. Não pôde completar o propósito de Deus. Deus fez aliança com Abraão. Abraão, para salvar a sua pele, quando ele foi para o Egito, lá no livro de Gênesis 12, versículo 11 a 13, não vou ler porque senão não dá tempo. Para salvar a sua pele, ele, em acordo com a sua esposa, disse para ela que se alguém perguntasse alguma coisa, dissesse que ele era o irmão dela e não o marido dela. Porque ele tinha medo que alguém, porque a Sara era muito formosa, muito bonita, e os povos daquela terra, se achasse uma mulher, levaria para o rei, e ele pensou: se eu for marido dela, fatalmente que ele vai me matar para ficar com a minha esposa. Diga que o seu irmão pecou, errou, mentiu. Adão, exaltação. Noé, bebida. Moisés, ira, dominado pela ira. Abrão, mentiu. Moisés, ira. Abrão, mentiu. Deus fez aliança com Davi. 2 Samuel capítulo 11, do versículo 1 em diante, nós não vamos ler. Você está anotando? Davi fracassou terrivelmente, porque ele caiu no adultério. Ele adulterou. Dominado pelos desejos sexuais, entregou Urias, assassinato. Esse homem que era capaz de descer do trono de Deus, que lhe havia dado, se misturar com o corpo de uma mulher que não era sua esposa, adulterou. Como Deus poderia manifestar a sua glória em um homem pecador? Como Deus poderia terminar, completar o seu propósito de firmar com o homem uma eterna aliança, sendo que todos esses homens quebraram a aliança? E o propósito de Deus de achar um homem neste mundo que manifestasse a sua glória ia se frustrando. O que nós estamos falando hoje aqui, eu estou falando na história do homem, ponto a ponto na história do homem. Eu não vou referir a antes da fundação do mundo. Propósito de Deus, criou o homem, fazendo aliança com esses homens, e esses homens sempre fracassando. O Senhor fez aliança com todos eles, mas não completaram, porque todos eles eram escravos do pecado. O que diz João 8,34? Replicou-lhe Jesus: em verdade, vamos dar uma olhadinha lá, o que está dizendo? Todo que comete pecado, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens se tornaram, a partir de Adão, todos eles dominados. Dominados pela exaltação, dominados pela bebida, dominados pela ira, dominados pela mentira, dominados pelo adultério,
dominados pelo medo, dominados pelas superstições. Gato preto, sexta-feira, dia 13. Passar embaixo de escada. Vassoura atrás da porta, joga sal no fogo. O homem ficou dominado pelas superstições. Ele ficou escravo dos temores, escravo de Satanás, ficou escravizado e dominado pela carne, pelos impulsos sexuais, pelo álcool, pela bebida, pelo crack, pela cocaína, pelo cigarro, pelo mundo, pela sociedade mundana, pela idolatria, pelo pecado de natureza, pela mentira, pelo dinheiro, pelo egoísmo, pela ingratidão, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Ele ficou dominado pelos poderes dos principados e potestades demoníacas, por um velho homem, sua natureza adâmica decaída, pelas enfermidades da alma, pelo diabo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías 1:6. Do fio de cabelo até a sola do pé, o homem tornou uma podridão toda. O homem que era para ter comunhão com Deus e ser um recipiente desta glória de Deus, agora se tornou um verme imundo. Ele que era para governar, agora ele é governado, escravizado pelo diabo. E o propósito de Deus de se misturar com esse homem e fazer dele um semelhante a Deus, para que pudesse glorificá-lo e gozá-lo para sempre, foi se frustrando. Mas Deus, o que diz Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Em Efésios 2:4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Esse Deus, ele desce, Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós o mesmo despreendimento, a mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento, a mentalidade, a maneira de pensar? Qual foi? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, esse Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Esse Deus, o Criador de todas as coisas, ele se limita, ele desce voluntariamente, por amor, por misericórdia, ele desce e é gerado no ventre de uma criatura chamada Maria.
e nasce como qualquer homem, e é educado como qualquer ser humano. Ele se esvazia totalmente da posição que ocupava. Queridos, o Senhor Jesus Cristo sempre viveu como homem, sendo 100% Deus, 100% homem, mas aqui na terra ele sempre viveu como um homem. Ele foi crucificado como um homem. Ele se faz carne, se faz homem e nasce como homem, simples homem, sem nenhuma glória divina. Ele se torna um ser como qualquer outro, com uma única exceção, com uma única diferença. Ele não tinha a natureza pecaminosa. Ele tinha a natureza humana, não pecaminosa. E nunca foi corrompido pelo pecado, porque Jesus nunca pecou, nunca houve dolo na sua boca, intenção de pecar. Nunca. Mas ele viveu totalmente em obediência ao Pai, sempre como um homem, porque ele tinha que ser o representante de todos os homens, porque em Adão não completou o propósito de Deus, nem Noé, nem Abraão, nem Moisés, nem em Davi. Ele era um carpinteiro, filho de José e de Maria. Ninguém lhe dava nada. Mas esses 30 anos viveu conforme o desejo do coração do seu pai. E esse Jesus, ele começou o seu ministério aqui na terra. Deus queria ter pessoas nesse mundo que manifestassem a glória de Deus e o glorificasse como uma grande família de filhos parecidos com Jesus Cristo. Adão não era parecido. Noé não foi parecido. Abraão não foi parecido. Todos eles pecaram. Moisés, Deus usou todos esses homens. Mas esses homens não conseguiram manifestar a plena glória de Deus nesse mundo e envolver toda a humanidade. Que todos eles fracassaram. Todos eles pecaram. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, mas Deus estava procurando um homem sem pecado, para manifestar a sua glória aqui neste mundo. Por isso que Jesus tinha que ser homem. Sem nenhuma glória divina. Mas ele não herdou a natureza pecaminosa porque não houve espermatozoide do seu pai biológico. Ele recebeu o espermatozoide do Deus, do seu Pai eterno, que é a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 3, ali ele começa o seu ministério.
É o início da implantação do reino de Deus aqui neste mundo, através de um homem. Mateus 3, 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu. Jesus é o nome histórico daquele homem. Deus, homem, mas não vivendo aqui nesse mundo como um Deus. Ele jamais, como homem, Jesus de Nazaré, jamais ele quis ser igual a Deus. Nunca ele quis ser Deus. Jamais ele quis ser Senhor. Bem pelo contrário, ele veio para servir. E até hoje ele nos serve. Ele veio para dar a vida. Mas Jesus lhe respondeu. Jesus, esse nome Jesus, J-E, é igual Jeová. Um grupo de pessoas na porta da minha casa me chamou para conversar. Eles disseram: nós cremos em Jeová. Nós somos testemunhas de Jeová. Eu disse para eles: por que a palavra de Deus então diz que nós seremos e sereis minhas testemunhas? O Senhor Jesus Cristo diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, etc. Mas nós somos testemunhas de Jeová. Aí eu disse para eles: você sabe o nome Jesus, o que significa? Ele disse: não. J-E é igual Jeová. Sus, salvação ou salvador. O Jeová que salva. Eu vou chamar meus superiores, depois outra hora nós vamos conversar. Com licença. Eu falei: bom trabalho, bom dia. Eu creio nesse Jesus que foi homem. Ele se manifestou como salvação para todos os homens perdidos. Nele fomos achados. Nele fomos justificados. Nele fomos redimidos, restaurados, feitos novas criaturas. Nós pensamos um pouquinho diferente. Tudo bem. Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Era ele vindo aqui na terra para libertar o homem do pecado e do poder dos pecados e de Satanás. Tirar o reino, o governo das mãos do diabo. Ele se identifica conosco, manso e obediente, sem nenhum desejo de ser Deus, nem ser igual ao Pai, diferentemente de Adão, diferentemente de Noé, diferentemente de Abraão, diferentemente de Moisés, diferentemente de Davi e diferentemente de qualquer homem
e criatura deste mundo. Ele era, Jesus Cristo é o Filho obediente, o homem obediente que Deus precisava para trazer o seu reino aqui neste mundo. Por isso, quando ele foi batizado como um simples pecador, sendo que nunca ele foi um pecador, ele foi feito pecado por nós para nos fazer justiça de Deus. Mas ele foi ali batizado por batismo de arrependimento, o batismo de João Batista. Como pode um homem que nunca pecou ser batizado num batismo de arrependimento? Por isso que João Batista disse: é eu que preciso ser batizado pelo Senhor, não eu te batizar. Oh, João, eu estou aqui para obedecer. É necessário que toda a lei seja cumprida. Logo depois do batismo, que ele saiu do batismo, e o Espírito Santo, como uma pomba, encheu aquele homem de Nazaré, o filho de José e de Maria. Jesus, o homem obediente, que Deus procurava para manifestar o reino de Deus neste mundo. A voz dizia: este é o meu filho amado, no qual tenho todo prazer. Mateus 3,17. Naquele instante, bem naquele instante, o homem de Nazaré recebe o reino do seu Pai, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus, e ele agora é a encarnação do reino de Deus neste mundo. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. E aí, esse reino de Deus encarnado naquele homem de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a pregar: arrependei-vos, arrependimento, arrependei-vos, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Olha, vamos lá em Mateus capítulo 4, versículo 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até então, o reino de Deus ainda não estava nos corações das pessoas. Estava em um homem. Até então, só um homem tinha o reino de Deus, do seu Pai, encarnado nesse mundo.
E ele manifesta o reino de Deus. Aquele homem de Nazaré que recebe o reino de Deus no poder do Espírito Santo. Ele começa a manifestar o reino em santidade, em obediência, em justiça, no poder de Deus, combatendo todos os inimigos de Deus. O reino de Deus, que não pôde vir através de Adão, nem de Noé, nem de Abraão, nem de Moisés, nem de Davi, não pôde vir por nenhum homem, agora estava neste mundo através do Senhor Jesus Cristo. Ele manda 70 e volta contando o que tinha acontecido. 5 pães e 2 peixinhos alimenta multidões. Cegos veem, paralíticos andam, mortos ressuscitam, leprosos são curados, e assim Jesus vai destruindo pouco a pouco os inimigos de Deus, um por um. Deus queria firmar com o homem uma aliança eterna. Mas para nos fazer participantes desse reino, nós todos que somos pecadores por natureza e destituídos estamos da glória de Deus. Como esse homem pode receber a glória de Deus? Como Deus, segundo os seus eternos propósitos, vai ter aquilo que Ele sempre desejou: homens e mulheres parecidos com o Filho dele, como uma grande família, manifestando a glória de Deus nesse mundo. Não há reino sem aliança. Deus não dá o seu reino a alguém que não tenha uma aliança com Ele. Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário. E lá no seu corpo crucificado, Jesus executa todos os inimigos do reino de Deus. Todos os empecilhos para que o homem pudesse ser um homem misturados com Deus, com o reino de Deus no seu interior, sendo feito filhos de Deus, de uma família de filhos parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário, Jesus resolve destruir todos os inimigos dos homens e de Deus. Ele vai destruindo um a um naquela gloriosa cruz, para depois firmar com o homem uma aliança. Deus não dá, não faz aliança, não dá o reino dele para qualquer pessoa, de qualquer maneira. Naquela cruz foi instaurado o tribunal de Deus, onde Deus, na pessoa do Filho, daquele homem de Nazaré, aquele que sempre foi obediente, tudo que ele fez em obediência ao Pai, em cumprimento
daquilo que estava no coração do Pai. Naquela cruz instaurou o tribunal onde Deus julgou e condenou todos os seus e os nossos inimigos. Em João 12:32 ele diz: eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos. 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 Quem são esses todos? Todos os inimigos de Deus. Inclusive eu e você. Que também somos inimigos de Deus. Pelo nosso entendimento, as obras más que sempre praticamos. O velho homem, inimigo de os nossos inimigos, inimigo de Deus. O velho homem, ele é atraído no corpo do Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, aniquilado, para que nós não sirvamos mais ao pecado como escravo. O velho homem, ele foi julgado e condenado no corpo do homem de Nazaré, Jesus Cristo, a encarnação do reino de Deus neste mundo. Mas Deus queria compartilhar com todos os homens o seu reino. Para isso ele tinha que destruir todos os nossos inimigos. A carne, nossa inimiga. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ele destruiu o grande inimigo do homem, que é o pecado. Hebreus 9, 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O velho homem sentenciado, julgado e condenado. A carne, julgada e condenada. O pecado, julgado e condenado. Tudo no corpo do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O mundo, Gálatas 6,14. Longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo foi julgado e condenado. As cédulas de dívidas, processos contra nós, conforme a própria palavra diz em Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de suas ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz as cédulas de dívida que constava e nos era prejudicial, julgado e condenado no corpo do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Principados e potestades demoníacos, Colossenses 2,15. E despojando os principados e potestades demoníacas, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Principados e potestades demoníacos, julgados e condenados. A morte eterna, 2 Timóteo 1,10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante
o Evangelho. Ó morte, cadê a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, a morte julgada e condenada. Velho homem julgado e condenado, o pecado julgado e condenado, a carne julgada e condenada, o mundo julgado e condenado, cédulas de dívida julgado e condenado, principados e potestades julgado e condenado, a morte julgada e condenada, e as obras do diabo. 1 João 3,8, para isto se manifestou, para destruir as obras do diabo na minha e na sua vida, se você crê. Obras do diabo, julgado e condenado. E o diabo e Satanás não é inimigo do homem? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, a encarnação de Jesus Cristo, desses também ele igualmente participou. Para quê? Por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Satanás, as suas obras já foram julgadas e condenadas. Satanás, você já foi julgado e condenado. Se todos os nossos inimigos foram julgados e condenados no corpo do Senhor Jesus Cristo, que instaurou o tribunal de Deus, onde Deus julga a história dos homens, mas também a cruz é o tribunal de Deus, mas também é o trono de Deus para a nossa glória. Alguém que crê nesse Jesus Cristo Senhor, naquilo que ele, nele e na obra dele, pode dizer: nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei, do pecado e da morte. Ainda não vamos parar aqui não. Tem mais um pouco. Nós estamos aqui em Cristo crucificado, destruindo todos os nossos inimigos, porque o grande propósito de Deus é misturar com o homem. A obra de Cristo em favor, em benefício do homem, tetelestai. Tudo está consumado. Mas tem mais nas Escrituras para nós. Quando Jesus Cristo morreu, Ele nos fez morrer com Ele. Por que Ele nos fez morrer com Ele? Porque nós também éramos inimigos de Deus. Ele necessário para os propósitos eternos de Deus é matar o homem condenado. Matar a natureza deste homem, natureza pecadora, escrava do pecado. Porque Deus queria ter homens e mulheres que manifestassem a sua glória. Mas não no homem com a natureza pecaminosa dentro deles. Quando Jesus Cristo ressuscitou, quando Ele foi morto, nos fez morrer com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou como homens e mulheres mais do que vencedores.
Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, todos os inimigos do Pai dos homens estavam sem poder. Sem poder. Tudo aquilo que Adão tinha entregue, Adão, ao invés de dominar, ficou dominado. No reino das trevas, no império das trevas. Agora Jesus Cristo, a encarnação do reino de Deus, Ele começa a restaurar, eliminar todos os inimigos de Deus e dos homens do propósito eterno de Deus. Todos os inimigos estão sem poder. Porque Jesus mesmo disse em Mateus 28:18: toda autoridade, todo o poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Ele ressuscitou, Ele ressuscitou com a glória de Deus, pela glória de Deus. Jesus Cristo é o primeiro homem na história da humanidade que o plano de Deus se cumpre. Totalmente o plano de Deus se cumpre. Em 1 Coríntios 1:30 ele diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus. Ele se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O propósito do Pai, que não se cumpriu em Adão, em Noé, em Abraão, Moisés, nem em Davi, nem em qualquer outro homem, agora se cumpriu naquele homem de Nazaré. Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Depois que ele venceu todos os inimigos, o Pai o exaltou. Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E nem há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Atos 4:12. Pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a nossa ressurreição juntamente com Ele, nós fomos misturados com a natureza divina. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, segundo Pedro 1:4. Após a nossa ressurreição com Ele, misturados com a natureza divina, livres do poder dos pecados, livres do velho homem, do poder de Satanás, dos demônios, livres da morte eterna, Ele diz: não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Agora nós que entramos na aliança, e cada um de nós com o reino de Deus. Tem mais alguma coisa aqui? Sabe por que o Senhor nos deu o reino? Deus não dá nada para ninguém se não tiverem aliança com Ele. Porque lá na cruz do Calvário,
quando destruiu todos os nossos inimigos, Ele derramou sangue e firmou conosco uma nova aliança do seu sangue, um novo testamento. E a herança dessa aliança é o reino de Deus, invadindo o nosso ser para sempre. Primeiro, nessa terra manifestou o reino de Deus na pessoa do Filho do homem. Ele tinha que viver como homem, não pecar, sempre obediente, sempre obedecendo ao Pai, cumprindo os eternos propósitos do Pai, até a sua crucificação, até a sua morte. Ele morreu como um homem. A proposta de algumas pessoas é dar remédio para ele, vinagre misturado com os negócios, mirra. Sabe o que ia acontecer com ele? Se ele tomasse aquilo, ele ia ficar atordoado, amenizava as dores. E ele rejeitou, porque ele tinha que passar a culpa do pecado do homem totalmente como um homem, com a consciência lúcida. Quando ele foi crucificado, ele entrou na crucificação como um cordeiro. E o cordeiro, para chegar até a morte, ele tinha que vir lá de fora, todo o trajeto como um cordeiro, sem mácula, sem ruga. Ele não podia ter defeito algum, nenhum pecado, nenhum defeito. O cordeiro não podia ter, como Jesus também, até a sua morte, ele tinha que sofrer, padecer como um cordeiro, sem pecado nenhum. Na sua morte ele nos recebeu. Bem no momento que ele ia morrer, ele nos recebeu. Até ali ele foi aprovado pelo Pai. Até ali ele tinha que ser aprovado. Se ele recebesse os nossos pecados antes da crucificação, ele entraria como um cordeiro com defeito. Por isso que ele diz: quando eu for levantado. E não quando ele estava sendo, mas quando ele foi levantado. Foi levantado. Agora ele está em um processo de morte, porque ele recebeu no seu corpo o vírus da morte, eu e você, e derramou o seu sangue para firmar comigo e com você uma eterna aliança. Por isso que ele tinha que eliminar todos os meus e os seus inimigos, porque na ressurreição dele, ele iria nos dar o seu reino, como herança de uma aliança eterna, por sangue, a mais sagrada, a mais duradoura de todas as alianças. É a aliança de sangue. Lucas 17, 21. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Lembra quando Jesus estava aqui, andando nesse mundo, manifestando o reino dele? O reino de Deus estava entre as pessoas, estava nesse mundo. Ainda não estava o reino de Deus dentro das pessoas. Mas depois da ressurreição,
Porque a Bíblia diz em João 3,3: a isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Eu e você cremos que nós também éramos inimigos e fomos crucificados, e nós morremos com Ele como inimigos, mas quando Ele também nos ressuscitou, e nos ressuscitou como amigos de Deus. Amigos de Deus, pertencentes agora à família de Deus, com a glória de Deus no nosso interior, por causa do glorioso Filho. Quando nós recebemos o reino e a glória de Deus no nosso interior, nascemos de novo, Deus obtém a sua herança. Deus obtém o seu eterno propósito de ter homens e mulheres com a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Quando nós ressuscitamos com Ele, a glória de Deus invade o nosso ser. O reino de Deus invade o nosso ser. Onde está o reino de Deus? E dirão: ei-lo lá, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Deus obtém a sua herança. O seu grande e eterno propósito se cumpriu no Filho, e o Filho fez aliança comigo e com você, e selou esta aliança que ninguém quebra. Porque se da minha parte eu for infiel, Ele permanece fiel. Agora Deus olha para todos esses que creram no meu Filho. O meu propósito eterno se cumpriu. No meu Filho, os homens receberam a minha glória para expressar a minha glória neste mundo. Agora eu tenho uma família de homens e mulheres com a minha glória no seu interior. Fiz deles filhos no Filho. Filhos de Deus, parecidos com o Filho dele. Que história gloriosa é essa? Que obra gloriosa é essa? Vamos terminando aqui? Porque eu estou bem certo. Aquele que creu, aquele que recebeu o reino, porque nasceu de novo, porque ele entrou em Cristo, porque Cristo atraiu. Foi crucificado como um filho do diabo, mas foi ressuscitado como filho de Deus. Foi crucificado como um homem condenado, foi ressuscitado como um homem justificado. Ele foi crucificado como um homem perdido, mas foi ressuscitado como um homem achado. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, agora é o ressurreto, não mais filho do homem, mas agora ele é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Você faz parte dessa aliança? Você recebeu como herança desta aliança o reino de Deus? Nasceu de novo? Que amor de Deus! Que amor! Eu não compreendo isso. Consigo entender direito. Posso crer um pouco no tudo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. É amor de Deus.